Fala pessoal, Evandro Reinert aqui para mais um vídeo de NCG-CAM e nesse que é o quarto e último vídeo da nossa série de introdução ao NCG-CAM, eu vou mostrar como fazer simulações de estratégias de usinagem, como fazer pós-processamento e também como fazer, por fim, a ficha de processo de usinagem. E antes de fazer a simulação de usinagem, eu vou mostrar aqui uma situação de desenho de ferramentas. A gente tem aqui o desbaste, que a gente fez no vídeo anterior, e também o redesbaste. Porém, a diferença entre eles é que no desbaste a gente desenhou um suporte antes do cálculo da estratégia. Vou mostrar aqui novamente, em propriedades, a gente fez o desenho da ferramenta e o desenho do suporte. Então a gente tem a ferramenta montada para fazer o cálculo da estratégia. Foi dado o OK aqui, ele calculou toda a estratégia de desbaste, calculando já, desviando desse suporte dessa ferramenta. E já na estratégia de redesbaste, simplesmente pegamos a ferramenta 8 raio de 1 sem desenhar nenhum suporte. Então, a ferramenta 8 raio de 1 ela vai usinar livremente pela peça, sem se preocupar em fazer nenhum desvio por altura ou diâmetro de suporte. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar essa ferramenta de 8 e vou dar o comando perfil do eixo. Nesse comando perfil do eixo, vai mostrar aqui para mim qual a região livre para fazer a fixação da ferramenta sem que haja nenhuma colisão com a peça. Eu vou buscar aqui, por exemplo, um suporte compatível. E agora, diferente dos vídeos anteriores, eu estou utilizando aqui uma biblioteca completa com várias opções de suporte. Mas eu vou pegar aqui um suporte que a gente consiga utilizar naquela situação, suporte Slim. Esse aqui, por exemplo, eu vou dar 2 cliques aqui, vou adicionar. E agora aqui em ferramenta, eu consigo visualizar o suporte montado na ferramenta e consigo verificar que ele consegue fazer essa usinagem tranquilamente, com bastante segurança, bem afastado, sem colisão. E aqui embaixo ele vai mostrar, inclusive, qual que é a altura necessária da ferramenta para fora do suporte para que não haja colisão. Então ele está indicando aqui que tem que ter pelo menos 33 milímetros para fora para que não haja colisão, sendo que ele já está compensando aqui um afastamento de segurança de 1 milímetro. Então com 33 milímetros ele vai aproximar e vai ficar ainda afastado 1 milímetro da peça. Então eu vou baixar aqui a altura do corpo como está agora, está em 43, eu vou baixar aqui para 33. Então perceba que ele está aqui com a altura recomendada e mesmo assim ainda tem um certo afastamento. Se eu baixar aqui, por exemplo, para 30 milímetros, ele já vai acusar aqui em vermelho que tem uma colisão nessa região, mas ainda temos a tolerância de 1 milímetro, então ele tem aqui um afastamento mínimo de 1 milímetro. Então o que eu posso fazer? Posso ou erguer aqui para evitar a colisão, ou posso trabalhar aqui também com esse afastamento de segurança. Passar aqui para ponto 5, por exemplo. Para ponto 5, ele já não identifica mais colisão. E ele me diz aqui que ele precisa de uma altura mínima de 29,1 para que não haja colisão com esse afastamento. Então, com 30 milímetros, já estou evitando essa colisão. Posso deixar assim mesmo a minha ferramenta. Vou dar um OK aqui e ele já calculou aqui o perfil do eixo, já está aqui com o símbolo do perfil do eixo calculado. E para essa estratégia de desbaste, que eu já havia desenhado a ferramenta anteriormente, antes mesmo do cálculo da estratégia, eu posso dar o botão direito aqui também e verificar o perfil do eixo. Eu consigo ver aqui que ele passa com bastante segurança, sem problema nenhum. Poderia inclusive colocar um suporte mais curto e dar um OK e seguir com a minha programação com um suporte mais curto. Agora voltando aqui para a simulação, eu fiz a programação de toda a peça, desde o desbaste até as reduções de raio e desenhei todas as ferramentas também e gerei aqui um desenho de bloco de todas essas usinagens. Então eu consigo visualizar aqui que todos os cantinhos, desde os menores aqui, estão todos já bem acabados, já tudo reduzido. A peça está completamente usinada. Lembrando que para fazer a usinagem dessa peça, eu utilizei somente as estratégias que a gente viu no vídeo anterior. E lembrando que eu vou deixar o link para download dessa peça aqui na descrição do vídeo. Bom, vou mostrar aqui agora duas formas de fazer a simulação de corte no NCG-CAM. Uma delas com as estratégias aqui mesmo no NCG-CAM, para fazer simulação de remoção de material. E a segunda delas você não vai conseguir fazer na versão demo, somente na versão oficial do NCG-CAM, que é a simulação no ambiente virtualizado, com máquinas e dispositivos de fixação, simulando colisões, fim de curso e todas as outras situações que podem ocorrer numa usinagem real.
Bom, para fazer ambas as simulações, a gente precisa criar um bloco de referência, um bloco bruto. De que forma a gente pode fazer isso? Clicando aqui em Geometria, vindo aqui em Geometria na aba e clicando aqui em Prismático. Ele vai pegar automaticamente as dimensões da peça e vai criar um bloco bruto, simulando um bloco bruto. E agora, como que a gente vai fazer essa simulação? Simplesmente selecionando as estratégias e selecionando esse bloco bruto. E agora com o botão direito, simulação de corte. E agora a partir dessa janelinha aqui você consegue controlar a velocidade e também arrastar aqui para frente para fazer o avanço da usinagem. Perceba que ele faz toda a remoção do material, simula toda a remoção do material. Eu vou pôr aqui em avanço rápido agora toda a usinagem para você ver como que ficou a usinagem completa dessa peça. E está aí a peça concluída, toda usinada, feita a simulação. E agora eu vou mostrar a segunda maneira, que é no ambiente virtualizado. E agora para essa simulação eu vou adicionar também aqui um sistema de fixação, que são umas morsas móveis. E eu vou juntar elas com a minha geometria. Agora eu tenho aqui minha geometria junto com o sistema de fixação. Agora eu vou selecionar minha geometria, também as estratégias e o bloco prismático de referência. Agora eu vou dar um comando simular. E aqui agora eu vou selecionar em qual máquina que eu quero simular. E vou dar aqui um OK. E agora o NCGCAM está montando todo o ambiente virtualizado com máquina, peça e usinagens para fazer essa simulação completa. Agora carregou aqui por completo o simulador e trouxe todas as estratégias de usinagem para cá, as ferramentas. E nesse ambiente virtualizado você vai conseguir conferir colisão de ferramenta, colisão de suporte, colisão de haste, excesso de remoção de material, fim de curso, colisão com o espino da máquina, colisão com carenagens da máquina. Então você vai ter toda essa conferência, toda essa simulação nesse ambiente. E agora vamos fazer a simulação. Eu vou ocultar aqui a carenagem da máquina para facilitar a visualização. E vamos dar início aqui à simulação. Eu consigo dar o play aqui, fazer o controle do avanço também de corte. Consigo fazer todo esse ajuste, ver a remoção do material. Deixa eu avançar um pouquinho mais aqui. Aqui nesse simulador você vai ter mais qualidade na resolução da remoção, além dessa conferência de colisões, que no simulador, diretamente no NCGCAM, simulador de corte, você vai ter apenas uma visualização. Ele não vai te alertar de alguma colisão, alguma remoção em excesso de material. E aqui você vai ter toda essa análise. Aqui você pode fazer tanto a análise visual, acompanhar a simulação, quanto também dar um avanço rápido, onde ele não vai fazer essa demonstração, mas ele vai fazer todo o cálculo e verificar se tem alguma irregularidade. Se tiver alguma irregularidade no caminho, alguma colisão, ele vai te dar um alerta e apontar a região de colisão. Nesse caso aqui da simulação está tudo bem tranquilo por enquanto, né? Então não teve nenhum alerta, ele está seguindo em frente com a simulação. Vou colocar aqui em avanço rápido também, para a gente visualizar como que é a simulação aqui nesse simulador. E depois eu vou fazer uma simulação de colisão, mostrando como que é o alerta que ele gera aqui na hora de uma colisão.
Bom, concluiu a simulação, não teve nenhum alerta, então quer dizer que toda a programação está 100%, sem nenhum problema. Agora você pode rodar os programas em máquina com mais segurança. Fazendo essa simulação com o simulador do NCG CAM, você consegue evitar mais de 90% de erros de programação CAM, evitando surpresas no chão de fábrica. Agora eu vou forçar uma situação de colisão para a gente ver como se comporta lá no simulador. Eu vou pegar aqui e vou criar um desenho de bloco desse desbaste para a gente usar como referência no simulador, para não ter que simular todo o desbaste novamente. E agora eu vou pegar aqui essa 8 RAID 1 do redesbaste e vou verificar aqui o perfil do eixo e vou fazer o seguinte, vou provocar uma colisão aqui, eu vou baixar, colocar aqui o afastamento de 0 e vou colocar aqui abaixo dos 22 milímetros mínimos que ele sugere. Vou pôr aqui, por exemplo, 18 milímetros. Então perceba que ele está provocando uma colisão, está em contato com a peça. Então eu vou dar um OK aqui e agora quando ele for fazer a simulação ele vai utilizar essa ferramenta mais curta. Então vou selecionar aqui a minha peça, a minha estratégia mais curta e a minha referência que é o desenho de bloco do desbaste. E agora vou dar o comando simular. Carregou aqui novamente no ambiente virtualizado, peça, dispositivo de fixação, máquina, ferramenta, agora a ferramenta mais curta para provocar a colisão. E como referência dessa vez, o desenho de bloco do desbaste. Agora vamos dar um play até acontecer a colisão. E apareceu aqui uma colisão entre o holder, que é o suporte, e o stock, que é a referência. Então ele pegou aqui o porta-pinça bem nesse ponto. Ele pergunta se quer continuar, eu vou dar um não para aproximar aqui e ver o que aconteceu. Pode ver que ele destaca em vermelho também no ponto da colisão. Então foi aqui que ocorreu a colisão. Se eu der aqui um play novamente, ele provavelmente vai dar mais um erro porque ele vai continuar arrastando o suporte aqui nessa região. Eu posso clicar aqui para não aparecer mais o erro, mas daqui para frente qualquer colisão que tiver, ele vai ignorar. Somente vai aparecer as manchas em vermelho, mas ele vai continuar usinando por cima e ignorando qualquer tipo de erro daqui para frente. Então perceba o quanto que é importante fazer uma simulação de usinagens para evitar esse tipo de erro, esse tipo de colisão que pode causar muita dor de cabeça quando for rodar esses programas em máquina. Então fechei o simulador, voltando aqui agora para o NCG CAM. O que a gente vai ver agora? Como fazer o pós-processamento e também a ficha de processo. Lembrando que na versão demo você não vai ter como fazer o pós-processamento e a ficha de processo, porque na versão demo você não consegue salvar um arquivo e nem pós-processar. Então eu tenho aqui todas as estratégias com a ferramenta desenhada. Agora eu vou dar o comando parâmetros de corte para poder pós-processar essas estratégias. Vou dar o botão direito aqui, parâmetros de corte. Essa daqui eu vou definir que é o número 1, T1. A rotação, verifico aqui o avanço também, tudo certo, ok. E agora eu vou fazer isso para todas as estratégias. Pronto, liguei parâmetros de corte em todas as estratégias. E agora para pós-processar é muito simples. Eu posso selecionar uma por vez, agrupar por ferramenta, ou posso selecionar todas de uma vez só, já que eu coloquei um número de ferramenta diferente para cada perfil de ferramenta. Vou dar aqui um botão direito e dar o comando pós-processar. Agora aqui eu vou selecionar qual que é o formato, qual que é o meu pós-processador. Selecionei aqui o Fanuc. Vou dar um nome para esse programa 1000, por exemplo. E antes de dar um OK, eu posso verificar aqui em trajetórias todas as ferramentas, se os suportes estão desenhados, qual que é a ferramenta, o número de ferramenta e o tempo de usinagem de cada uma e também o tempo total desse programa pós-processado. Agora eu vou dar um OK aqui para pós-processar. Ele vai fazer o cálculo do pós-processamento. Programa pós-processado, eu posso visualizar aqui o programa NC, que é o programa que você vai enviar para a máquina. Está aqui todo o programa com as coordenadas e as trocas de ferramentas. E concluído. E agora para gerar ficha de processo, tem duas das opções que são as mais comuns. Você vai vir aqui em ficha de processo,
você vai utilizar aqui ou a versão clássica ou a versão clássica Plus, onde vai ter o desenho das ferramentas incluso. Vou mostrar as duas aqui. Na versão clássica, vou dar um OK aqui. Agora aqui com o botão direito eu vou em vista para visualizar. E aqui eu tenho minha ficha de processo, a descrição do projeto, o programador, e aqui uma descrição que foi inserida lá nas definições de projeto. Aqui eu tenho todas as ferramentas com o tempo e o tempo total de ficha. E aqui uma imagem da sua peça. Agora vamos ver a versão estendida. Vou vir aqui no programa pós-processado novamente, ficha de programas. Agora vou pegar a versão Classic Plus e vou dar um OK. E agora da mesma forma vou dar o botão direito aqui, vista, e vou visualizar toda a ficha de usinagem. Já nessa ficha você vai ter um pouco mais de informações sobre cada procedimento, cada programa. E aqui ao final da lista de programas, depois do tempo total, ele vai exibir aqui o desenho de cada ferramenta. Ferramenta número 1, esse é o desenho, o perfil dela. Ferramenta número 2, ferramenta 3, 4, 5 e 6. Você vai ter todas as ferramentas com a descrição dela, todo o formato, o nome e também uma imagem para auxiliar na montagem da ferramenta para uma correta usinagem. E agora eu vou mostrar aqui uma terceira opção que poucas pessoas usam, que possui ainda mais informações, que é a versão estendida. Agora vamos visualizar aqui, e nessa opção de ficha ele vai mostrar de forma mais resumida as estratégias aqui nesse início, porém aqui para baixo você vai ter o desenho das ferramentas e também imagens das estratégias de usinagem, além de várias outras informações que foram inseridas nas estratégias. Por exemplo, aqui você tem o desbaste com uma foto do desbaste, o redesbaste com todas as descrições da ferramenta, se foi usado ar, RPM, avanço, incremento, todos os dados. E isso você consegue visualizar para todas as estratégias, acabamento de planos, acabamento passo-cópia, todas as estratégias que foram aplicadas nessa peça você consegue visualizar aqui a imagem da estratégia. Então ela é muito mais completa, possui uma forma, um formato reduzido aqui nesse início, mas se você precisar de mais informações, você consegue visualizar aqui para baixo em mais detalhes cada estratégia. Bom pessoal, então era isso. Estamos encerrando aqui agora o quarto e último vídeo da série Introdução ao NCG CAM. Espero que tenha ajudado muita gente aí, quem está procurando um novo software CAM ou quem quer aprender um pouquinho mais, conhecer o NCG CAM. E principalmente para quem já tem uma certa experiência em usinagem e quer aprender a programação CAM. Eu acho que esse foi um pontapé inicial bacana, aí deu para aprender bastante coisa aqui com essa série de 4 vídeos, desde a instalação do software. Então eu acho que vai ser de grande proveito para muita gente. E lembrando mais uma vez, quem quiser se aprofundar, conhecer melhor o NCG CAM, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso curso Formação de Programadores CAM, onde a gente trata desde o início, desde o básico até o avançado, todas as ferramentas, nos mínimos detalhes, para você conhecer todos os recursos do NCG CAM. É um curso bem bacana, bem completo, está em promoção com 60% de desconto em até 12 vezes no cartão, então é uma excelente oportunidade para quem quer aprender. E lembrando que tem 7 dias de garantia, então se você não gostar do curso por algum motivo, não é aquilo que você procurava, você pode solicitar a devolução do curso e o reembolso e não ter prejuízo nenhum. Então pessoal, vou encerrando por aqui e fica o convite também para se inscrever no canal para ficar por dentro das novidades e dos próximos vídeos de NCG CAM.